Já ouviram falar de florais de Bach? Pois é, os florais de Bach foram criados, descobertos e desenvolvidos por um inglês chamado Edward Bach. Esse cara viveu no século passado, ele nasceu no 1900 e pouquinho. E ali ele começou, aos 20 anos, ele já foi parar na faculdade de medicina. A gente já via que era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Então ele estudou medicina em 1917, mais ou menos. Ele já estava exercendo a profissão dele. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Ele acabou cuidando de vários soldados. Ele cuidou de 400 leitos. E lá nesse momento, então, ele médico, recém-formado, muito novo, muito precoce, o Eduard Bach começou a estudar o comportamento desses soldados que ele cuidava. E foram inúmeros soldados que ele passou a cuidar. O que acontece com o Dr. Edward? Ele começou a estudar o comportamento humano a partir desse cuidado que ele teve com esses soldados. 1900 e pouquinho. E o que aconteceu logo em seguida? Ele recebe um diagnóstico de uma doença terminal. Ele teria 3 meses de vida, Dr. Edward. Então ele passou a se dedicar a essa pesquisa do comportamento humano. Ao longo desses 3 meses, ele virou noite no escritório dele, tentando montar tipos de personalidade, estados mentais, funcionamento humano. Então ele veio a trabalhar muito intensamente. Então o que aconteceu? Ele, acabado esses 3 meses que ele teria, os últimos 3 meses de vida dele, ele descobre que tá tudo bem, que a doença se reverteu e que ele já não tem mais esse prognóstico tão fatalístico, ou seja, ele sobrevive. E ele acredita que essa sobrevivência dele foi justamente a dedicação e o amor dele que inundou ele nesses últimos 3 meses de vida que ele poderia ter, em busca da evolução dessa pesquisa que ele estava fazendo em relação ao comportamento humano, aos estados mentais do ser humano. Então ele recebendo essa sobrevida, ou seja, esse renascimento, ele aproveita então para se dedicar ao estudo mais aprofundado do comportamento humano, mas como ele entra em seguidinha para um departamento na faculdade de medicina, que é da parte da homeopatia, e aí ele se aproxima desse mundo da natureza, das plantas, ele então vai em busca dessa pesquisa que são as flores, as essências retiradas de flores, porque como vocês sabem, a homeopatia ela vem das plantas, não das flores em si. Eduardo Bach então começou a estudar as flores, ele foi lá buscar em cada uma dessas flores, entender como é que é a extração dessa essência, estudar como que ela poderia então fazer trazer algum benefício pro ser humano, né, para a pessoa, e aí ele começa então o estudo dos florais que leva o nome dele, florais de Bach. Ainda que a gente tenha hoje outros florais também, de outras pessoas, outros segmentos. Eu até tenho as pétalas de ouro dos orixás, se não me engano, que é aqui do Rio Grande do Sul, com flores do Rio Grande do Sul. Mas esses florais, essas 38 essências florais, elas foram descobertas lá na Inglaterra, então, lá nos anos 1900 e pouquinhos, lá até 1932, ele já tinha descoberto as 38 essências. Então, para o Eduardo Bach, a doença eram desarmonias energéticas na alma e a cura seria o aprimoramento da virtude contrária. Então, os florais, como eu disse, seriam os remédios da alma. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me procurem para tentar entender onde que funciona, em que age os florais de Bach,
é na alma, nesse campo energético, nisso que a gente, para algumas pessoas, pode ser aura, né? Alma, mas enfim, é aquilo que anima, aquilo que move o corpo, né? Essa nossa camada, é ali que se encontram os nossos desequilíbrios energéticos, que então vão refletir nos nossos órgãos internos. Então, as nossas doenças acabam sendo um reflexo desse desequilíbrio entre corpo físico e espírito. Então, o Eduardo traz essa gama, essa lista grande aí de essências para fazer uma correção nessas que seriam as emoções que estariam em desequilíbrio. Então, ele parte do princípio que a cura é a combinação desses fatores, é encontrar o reequilíbrio energético desse campo que a gente chama de alma, então que vai fazer o reflexo, vai refletir no nosso órgão adoecido. É mais ou menos essa a explicação inicial de como funciona a cura através dos florais de Bach. A gente tem então inúmeros grupos, porque esses estudos que o Eduardo Bach ele fez, ele dividiu o comportamento humano, os estados mentais, em subgrupos. Ele dividiu assim, era o grupo da solidão, o grupo da sensível às influências, o grupo do medo, o grupo dos poderosos, da indecisão, da falta de interesse e do desespero. Seriam esses os grupos das emoções que podem causar o desequilíbrio no nosso corpo físico e espiritual. Dentro desses grupos, então, é que existem as essências que vão combater. E não só combater, elas trazem a virtude contrária para poder, por exemplo, a pessoa tá sentindo medo de enfrentar uma determinada situação. E aí ela vem, a gente faz a identificação que é isso que está acontecendo, a gente faz esse diagnóstico, e aí a gente vai perceber vai descobrir qual é a essência que vai trazer coragem para a pessoa, né? Então tem essa situação de a gente identificar qual é o tipo do medo. Só das essências, assim, do grupo do medo, para vocês terem uma ideia, são 5 essências que fazem parte somente do grupo do medo, porque pode haver muito mais mais de um tipo de medo. Pode ser o medo conhecido, o medo desconhecido, o medo daquilo que é real, o medo daquilo que é de fantasia, ou sei lá, de outras situações, né? Então tem uma série de classificações dentro desses grupos que ele estudou. E isso é interessante porque ele consegue então fazer, ele nos oportuniza um método de fazer então uma leitura geral do campo energético da pessoa. A gente consegue mapear todas as emoções que estão em desequilíbrio dessa pessoa. Então ele diz que os sentimentos como sentimentos de baixa frequência, como ódio, tristeza, insegurança, mágoa, e esses sentimentos são, na verdade, os bloqueadores dessa conexão corpo-espírito. E isso é que vai causar a desarmonia no campo energético. Então, portanto, a doença, o adoecimento psíquico, emocional e mental, né, da pessoa. O que acontece? As pessoas me perguntam assim, mas como é que as flores, as essências florais pode trazer ou causar, ou trazer cura, né? O equilíbrio energético? Como? Então, o que o Eduardo Bach descobriu? Que a essência das flores, elas têm uma vibração energética que o ser humano, quando administra, né, quando ingere essa essência, ele é capaz de fazer entrar num processo de ressonância. Então, o corpo
da pessoa, o nosso corpo, o nosso campo energético entra em ressonância com a energia, a frequência energética daquela essência X que a gente está ingerindo lá. Então é muito interessante que foi um estudo muito aprofundado dele e a gente tem aqui hoje uma possibilidade de levar alento, levar a cura realmente para essas pessoas que estão com a sua energia em desequilíbrio. Então, nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária, né? Que é um momento que tem causado assim uma mistura muito grande de emoções e um sobe e desce de emoções. A gente realmente está aprendendo a viver aquela coisa do dia de cada vez, né? Só por hoje, de poder ficar mais presente no momento, né? E daqui a pouco a gente está bem num dia e no outro já não está tão bem assim, a gente amanhece de uma maneira e já fica ruim no final do dia. Então, esse sobe e desce de emoções, as pessoas estão procurando muito essas terapias. E a terapia floral ela é extremamente indicada para esse momento, porque ela não tem nenhuma contraindicação, ela não causa dependência, não tem o risco de fazer um abuso dessa substância. E porque ela é tão natural quanto o chazinho de camomila que a gente toma para dormir bem na noite, enfim. Porque são realmente essas essências extraídas das flores e que agem então nesse nosso campo energético, que muitas vezes está calejado, já está com fissuras, que nem eu digo. Eu consigo fazer assim, eu faço essa analogia como se nós tivéssemos essa camada protetora e aquilo que vai acontecendo no passar dos tempos, dos dias, dos anos, as nossas aberturas. Tomar a essência, tomar os florais de Bach promove o fechamento dessas fissuras. A gente começa então a ficar com o nosso campo protetor energético fechado, mais bloqueado. Então eu acho que é incrível esse trabalho que os florais são capazes de fazer no nosso organismo e na nossa mente, no nosso espírito, e extremamente de fácil acesso, porque não é um custo exorbitante, enfim, ele tem é algo bem popular, digamos assim, e tem um retorno muito positivo de todas as pessoas que eu oriento para fazerem tomar, que me procuram em busca de uma essência, de um composto floral. Todas essas pessoas, com raríssimas exceções, me dão um retorno de que melhoram em seguida. Um dia depois elas já estão tomando e já estão me dando retorno do quanto já ficaram melhores. Por exemplo, vamos lá para os grupos, como eu estava dizendo, né? Os grupos do medo. São 5 essências. A gente tem a Red Chestnut, Rock Rose, Cherry Plum, Mimulus. Eu vou dar um exemplo da Cherry Plum, por exemplo, que é uma essência muito eficaz para pessoa que está num estado mental tão exagerado, que está tão complicado, a oscilação emocional dessa pessoa, a ansiedade de repente está muito alta, aquela pessoa que está com muito medo de perder o controle físico, mental. A Cherry Plum, ela traz o que na sua essência? A possibilidade de restabelecer o autocontrole. Essa essência da Cherry Plum que eu estava conversando com vocês, ela é uma das mais importantes para quem, por exemplo, tem síndrome do pânico. Porque a sensação de quem já teve uma crise de pânico é justamente essa sensação horrível de perda iminente de controle, assim, a pessoa parece que vai explodir, a pessoa parece que vai, sabe, é uma coisa que não, é uma perda real de controle, assim, tanto que o corpo começa a trazer sintomas de taquicardia, de falta de ar, né, de suor e sudorese na mão, né, então
essa sensação, que é uma sensação avassaladora, é terrível, ela pode ser tratada com essa essência Cherry Plum. Mas num vidrinho, num composto floral, tu pode trabalhar várias essências, até 6 essências. Então, cada vez que tu vai lá pingar as gotinhas na boca, que tu vai tomar essas gotinhas de floral, tu vai estar trabalhando outros aspectos também, sabe? Então, de repente, a Cherry Plum que vai trabalhar o teu autocontrole, vai estar associada, por exemplo, com deixa eu pensar, a Mimulus, que é uma essência que vai trabalhar um medo específico de alguma coisa específica. Então, o que acontece? Dependendo do que o paciente está trazendo como sintomas, a gente monta um diagnóstico e tenta fazer uma fórmula que tenha 6 essências que vá poder reequilibrar pelo menos essas 6 emoções, que são as 6 emoções que estão mais em desequilíbrio naquele momento. Então, essa é uma outra vantagem do floral, porque tu vai tomando e vai te reequilibrando simultaneamente, não é algo que tu vai fazer desconectada uma coisa da outra. Então, as pessoas me perguntam assim, tá, mas e para fazer o diagnóstico? Então, vem uma parte que eu gosto muito, que é falar sobre como fazer esse diagnóstico das emoções que estão em desequilíbrio. Existem inúmeras formas. Às vezes a pessoa chega até mim e me narra as coisas, assim, olha, e eu iniciei há quase 10 anos atrás com esse método unicamente. As pessoas me diziam que elas estavam sentindo e eu ia em busca, então, daquelas essências que eu considerava que fossem corrigir essas emoções em desequilíbrio na pessoa, mas isso partia de mim. Tem algum acerto? Ela é assertiva também, mas tem muito da minha participação nessa montagem da forma ideal para essa pessoa. Com o tempo, então, a gente foi descobrindo outras maneiras de fazer essa combinação dessa fórmula para as pessoas. Logo em seguida vieram, então, essa novidade que eu gosto, eu uso bastante aqui no consultório, que são as cartas. Esse aqui é o tarô, que eu digo, que eu chamo. São as cartinhas das essências, todas elas estão aqui. Então, como é que eu faço quando a pessoa chega aqui? Eu coloco, essas são as imagens, ó, essa aqui são as flores, tá de cabeça para baixo, vou virar assim. Essas são as flores. E aí a pessoa pode, então, olhar essas flores aqui, eu vou botar todas essas cartas na mesa, essas 38 cartas, porque são 38 essências, né? E a pessoa vai escolher as cartas que ela melhor, que mais se identificar, aquela carta que está chamando a atenção dela. Não por beleza, mas que está chamando a atenção e atrás dessa carta que ela escolheu tem a mensagem, tem o para que serve essa essência, quais serão os benefícios se a pessoa tomar essa essência. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando com diagnóstico só para montar as fórmulas das pessoas, eu trabalhava só com esse tarô. E é incrível como faz toda a diferença, as pessoas conseguem. Por quê? Essas cartas estão todas abertas, com as flores todas viradinhas lá para cima. A pessoa, ela vai escolher no baralho justamente as 6 essências que o campo energético dela está apresentando o desequilíbrio, porque foi o inconsciente dela que buscou a imagem. Eu comecei a me dar conta que esse método era muito mais assertivo de que quando eu fazia o diagnóstico baseado na minha impressão daquilo que a pessoa estava trazendo. Então eu fiquei muito eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer um curso de reciclagem em Porto Alegre com a minha mestre,
a Luciana Moura, que é incrível, que é gaúcha, que deu o curso para mim há uns 8, não sei quantos anos atrás. Ela que desenvolveu esse baralho. Eu disse, que espetáculo. Então, como é que funciona? Eu vou pegar uma cartinha aqui aleatoriamente para vocês verem, por exemplo. O melhor é que eu nunca decorei as cartas, né? Por exemplo, essa cartinha aqui. Essa carta é a essência, se chama Clematis. A energia dessa flor alerta que você deve estar mais atento ao momento presente, manter o foco e a atenção no aqui e agora. Sonhar é importante, são os sonhos que projetam o nosso futuro. Mas o momento é de concretização, buscar praticidade nas suas ações, desenvolver seu potencial criativo com os pés no chão. Essa é a descrição dessa essência, chamada Clematis. O potencial positivo vai trazer o que, então, se a gente ingerir a Clematis? Vai trazer concentração, criatividade e concretização. E ainda traz uma mensagem: sonhar é preciso, mas ancorado na realidade, vivendo o presente, criando e concretizando as nossas criações. Então, nesse tarô dos florais, a pessoa consegue, ela vai escolher as 6 essências que vai compor a fórmula floral dela. A gente vai ter lá, aqui atrás, então, as mensagens do porquê. A pessoa, então, consegue identificar e avalizar na hora. Não, eu realmente estou precisando disso. Olha, 100% de acerto nessas cartinhas. Eu acho que eu nunca vi, ou raramente vi. E quando eu vejo alguém dizer assim, não, essa carta não tem nada a ver comigo, essa essência... Às vezes é porque a pessoa também está fazendo um processo de negação, né? Ela não quer fazer a leitura daquele momento porque está num processo de negação, né? Então a gente tem que deixar essa pessoa descobrir por si só e ela vai descobrir com o tempo, porque os florais, ela traz uma coisa de autoconhecimento que eu gosto muito, porque no momento em que o paciente chega aqui, faz a abertura das cartas, escolhe as suas cartas, lê, a maioria, grande maioria das pessoas começam a se dar conta, realmente eu tô fazendo isso, não, realmente eu tô me dando conta disso agora, puxa, eu tô precisando realmente dessa essência. Então, essa pessoa estando mais apropriada dos seus sintomas, mas entendendo com um pensamento mais claro em cima dos sintomas que ele tá apresentando, o processo de cura dele vai muito mais rápido, né? O mais difícil é olhar para as nossas coisas, aquilo que está em desarmonia, aquilo que está em desequilíbrio. Mas depois que a gente consegue ir lá e olhar, bueno, o resto vai. O resto é uma questão de tempo, é processo. A gente começa a tomar o floral num dia, do outro ele já está fazendo efeito. Isso é uma coisa muito bacana. Eu fico muito feliz. Mostrei para vocês como é que é esse método feito com o tarô dos florais, ou as cartinhas de baralho dos florais, não tem erro. Mas realmente eu sou fã, né, Paulo André, que é também radiestesista, eu sou fã desta prancha aqui. Esta prancha de radiestesia, aonde eu tenho todos os grupos: solidão, sensível às influências, medo, poderosos, indecisão, falta de interesse, desespero e o emergencial. Eu tenho os grupos e eu tenho aqui o nome das essências. E como é que eu vou descobrir, então, o que o meu paciente precisa? Se ele estiver na minha frente, eu vou pedir para que ele coloque o dedo indicador aqui, onde está escrito testemunho, e dessa maneira ele vai energizar toda a prancha. Depois que eu tiver com a energia dele aqui, eu trabalho então com a radiestesia, que é utilizando o pêndulo. A minha primeira pergunta vai ser se realmente eu tenho a energia dessa pessoa na prancha.
E como eu já mostrei, eu já disse para vocês, eu vou botar aqui em cima da minha mão para vocês verem como é que funciona. Acho que vocês devem estar enxergando aí. Quando ele gira para o lado direito, sentido horário, o pêndulo está me dando uma resposta positiva. Então aqui eu estou demonstrando ele na minha mão para vocês verem que ele é capaz de captar a energia da minha mão. E como vocês podem observar, meus dedos estão parados e ele está girando sozinho. Esse é o trabalho da radiestesia. Paulo André, que sabe muito sobre radiestesia. Se Deus quiser, quando passar toda essa onda aqui, a gente não poder se encontrar, ele vai vir aqui no Espaço Essência e vai nos trazer esse curso de radiestesia aqui para nós. O meu eu fiz em Porto Alegre e a radiestesia que eu trabalho, ela é diretamente ligada aos florais de Bach. Eu trabalho com a radiestesia para trabalhar chakras, como eu falei mais ou menos na semana passada, que a nossa live era sobre o Reiki, porque o chakra, o pêndulo posicionado bem à frente do chakra, então ele gira, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui, meu chakra laríngeo. Ó, ele está girando, sentido horário, porque eu estou captando a energia do meu chakra da laringe, que naquela imagem, olha que show, aqui atrás de mim, essa imagem aqui, eu tenho esse chakra, que é o centro energético, responsável pela comunicação, pela fala, né? Então, se o chakra está em equilíbrio, ele vai se que está em equilíbrio. Pausou, não pausou. Agora é para eu fazer o mapeamento das emoções da pessoa através desta prancha. Depois que eu tiver o nome dela aqui, se ela estiver longe, se ela não morar em Camaquã, se ela não estiver aqui na minha frente, eu ponho o nome e a data do nascimento dela aqui e faço com um testemunho, que a gente chama, mesmo ela não estando aqui. Mas se a pessoa estiver na minha frente, eu pego então a energia dela através do dedo indicador, como eu disse, que ele vai botar aqui, vai energizar a prancha e eu vou em cima de cada uma dessas essências com o meu pêndulo e vou ver para que lado ele gira. Então eu vou perguntar, deixa eu ver se eu consigo fazer. Sei lá, fulana de tal precisa de alguma essência do campo da solidão? O pêndulo está respondendo que não. Até porque fulana de tal não existe. Então o pêndulo é muito inteligente, ele deve estar pensando que a Cléia está louca. Então o pêndulo gira em cima de cada uma das essências. E fulana de tal precisa da essência da Water Violet, sim ou não? Não. E a essência Impatiens? Então eu faço o diagnóstico dessa pessoa usando a prancha radiestésica com todas as essências dos florais e os grupos das emoções através então do uso do pêndulo. Depois que eu tenho as 6 essências que vão corrigir as emoções que estão em desequilíbrio dessa pessoa, eu tenho aqui, porque eu tenho o kit com as essências matriz, que a gente chama, né, que vieram da Inglaterra. Eu tenho aqui na minha casa. Então, eu tenho que a essência é concentrada, né? Então, eu faço a fórmula para a pessoa aqui num vidrinho de 30 ml com um conservante à base de álcool, que não chega a 1/5, né, da porção, né, proporcionalmente, que é então esse conservante, porque a pessoa vai tomar durante 1 mês aproximadamente. A forma correta de tomar o floral são 4 vezes ao dia, 4 gotinhas, podendo fazer até 6 vezes ao dia, caso essa pessoa esteja
precisando muito de um retorno muito rápido, né? Então, terminado esse período de um mês, eu peço sempre para a pessoa voltar até aqui, porque assim a gente consegue fazer novamente esse processo do mapeamento através da prancha radiestésica ou através das cartinhas. A gente consegue fazer novamente uma tiragem de cartas ou um mapeamento e a gente percebe então, identifica quais são as emoções que já se reequilibraram, então a gente não precisa trabalhar com aquela essência novamente, e aquelas que ainda precisam, porque acontece muito frequentemente a pessoa, quando ela estiver muito em desequilíbrio, ela vem até aqui e não aparecem só 6 essências, aparecem muito mais, 8, 10, né? E aí tu não pode botar todas elas dentro de um vidrinho, a gente coloca 6 no máximo. São as essências prioritárias. Depois, então, a gente vai trabalhando aquelas outras que saíram de uma maneira secundária. Uma pergunta que eu escutei ali, que eu vi ali no WhatsApp da Ana, que eu quero responder, é que sim, dá para fazer tudo online. Dá para fazer através de chamada de vídeo. Se a pessoa quiser acompanhar o mapeamento radiestésico dela, eu faço uma chamada de vídeo para a pessoa, coloco aqui e vou fazendo essa intervenção, vou fazendo essas perguntas aqui e a pessoa lá do outro lado vai acompanhando aquilo que o pêndulo vai me indicando como estando em equilíbrio ou desequilíbrio. Então isso acontece, dá para fazer online, sim. Agora, se a pessoa também não quer fazer via chamada de vídeo, ela pode só me mandar o testemunho, que é o nome completo dela e a data de nascimento. Então, eu faço um pedido de permissão para o eu superior dela, para eu poder entrar no campo energético dela durante alguns instantes, que é o tempo que eu preciso para fazer o levantamento dessas essências, né? Fazer esse mapeamento e depois eu mando para a pessoa todas as essências que saíram, que estão em desequilíbrio, e o que elas significam, né? Então eu faço à distância, esse mapeamento à distância também. Eu queria falar uma outra coisa, assim, por curiosidade, a respeito da Rescue. Olha eu com a minha apostila aqui. A Rescue é uma essência que ela é considerada essência emergencial. É o pronto-socorro das essências, porque na verdade são 5, é a combinação de 5 essências num único floral, numa única essência. E ela é considerada, ela é indicada para aqueles momentos em que a pessoa está vivendo algo bastante confuso, difícil, em situação de crise mesmo. Então, até a gente fazer, por exemplo, uma pessoa entra em contato comigo e teve, sei lá, mora numa outra cidade, fica difícil de fazer isso aqui, o que eu posso fazer para ficar imediatamente bem? Tomar Rescue, porque a Rescue é a combinação dessas 5 essências, que são essências que vão te trazer autocontrole físico, emocional e espiritual. Vão te trazer... estou recebendo uma pergunta aqui, e para a pandemia. Ótimo, Nina, já vou falar sobre isso. Exatamente. E é então considerada a Rescue Remedy, porque a gente encontra inclusive pronta nas farmácias, né? Que tem muito floral que a gente encontra, tem muita gente comercializando já. Floral para depressão. Aí a pessoa vai na farmácia e tem lá as combinações que, né? Eu não trabalho desse jeito porque eu tenho as fórmulas, eu tenho as essências aqui em casa, então eu prefiro, no meu espaço aqui, então eu prefiro conhecer essa pessoa, ou fazer uma chamada de vídeo, ou fazer um mapeamento radiestésico dela, ou fazer com as cartinhas, e fazer algo específico para a depressão que ela está passando, e não aquilo meio que generalizado, genérico, né, que fica lá na farmácia disponível. Eu, sinceramente, até nem recomendo. Agora, a Rescue, essa emergencial, eu tenho aqui descrito, são situações agudas ou emergenciais,
Em casos de separações, perdas por morte, dificuldade em enfrentar qualquer que seja a situação, auxilia quando a pessoa estiver numa atmosfera de tensão permanente, como hospital, pronto-socorro, tribunal de justiça. Sofrimento antecipado antes de exames, de entrevistas, de cirurgias, viagens. Sofrimento prolongado após cirúrgico. Pode ser usado também como catalisador, porque faz aparecer sintomas que até então não são visíveis. Até eu, por exemplo, até perceber assim o que que eu como seria, qual era como é que eu vou explicar para vocês? Logo que começou esse período, logo ali meados de março, né, que começou a função da pandemia e tudo mais, e meio que deu uma pegou quase que todo mundo de surpresa, e eu fui pega de surpresa também, né? Como é que eu vou montar um floral para mim e para quem tá os meus familiares, a minha filha, enfim, como que essências eu vou colocar nesse floral? Até eu descobrir, assim, meio que botar os pés no chão e perceber o que que eu precisava fazer, eu tomei a Rescue, porque a Rescue, ela foi excelente, ele é um pronto-socorro, é aquilo que, assim, é aquela noite em que eu não consigo dormir, que eu tive pesadelo, que me deu insônia, eu tomo a Rescue. Então, eu, por exemplo, carrego a Rescue dentro da minha bolsa, para qualquer situação. Marina caiu um tombo, tá chorando muito, Rescue nela, porque a Rescue ela traz o reequilíbrio imediato da energia da pessoa. Agora, para esse momento, como a Nina perguntou ali, esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu andei receitando muito uma fórmula pronta e eu não fiz a radiestesia e nem as cartinhas. Uma fórmula que trazia as essências que iam trabalhar a questão do otimismo, a fé, e aumentar a imunidade, e trazia também a questão do autocontrole físico, emocional e espiritual. Então, logo lá no início, meses de março e abril, início de maio, eu receitei muito essa composição floral, que eu já tinha assim, eu fiz uma pesquisa aqui nessas essências todas, e como ainda estava assim, aquele período de isolamento, a gente não sabia ainda direito se a gente ia fazer as coisas online, como é que ia ser. Eu fiz muito floral com essas essências que trabalhavam a imunidade, que levantava a imunidade da pessoa, que trazia energia vital para a pessoa. A Olive, por exemplo, é uma essência que traz energia vital para a pessoa. A Gorse é uma essência que traz assim a questão de voltar a acreditar, fé, de ter fé, otimismo, ter esperança. A Gorse é uma essência muito boa para isso. A Cherry Plum, como eu já falei, que traz essa questão do equilíbrio físico, emocional e espiritual. A Rock Rose, que é uma essência que traz mais flexibilidade diante da vida. Enfim, quisera eu ter tempo aqui de falar de todas as essências, porque cada uma delas tem uma especificidade, tem um motivo, tem um porquê, é direcionada para alguma coisa da nossa vida, né? Então, vale a pena vocês, se quiserem entrar em contato, mandando ou através de uma chamada de vídeo, a gente faz esse mapeamento através de uma chamada de vídeo, ou me mandando o nome e completo e data de nascimento, eu faço isso através do testemunho aqui e faço o levantamento das essências que te ajudarão para esses próximos dias, pelo menos para esse próximo mês, né? Então, acho que é isso. Não sei se ficou alguma coisa, eu tô vendo que vai terminar o meu tempo daqui a pouquinho. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aí e também pedir que a Alessandra, que no próximo domingo, por favor, se restabeleça para vir falar comigo, porque é muito ruim fazer live sozinha. Eu espero ter alguém para conversar no domingo que vem e quero agradecer aí a participação de todos vocês. Tomara que tenha servido para alguma coisa a nossa conversa hoje. Tomara que eu tenha sido suficientemente clara com o recado que eu queria passar aí dos florais de Bach. Eu acho que vale a pena
por serem naturais, por não fazerem mal nenhum, por não ter contraindicação nenhuma, por não causar dependência para esse momento que a gente está vivendo. Aí, abraço para todo mundo que teve aí, muito obrigada. Um ótimo final de domingo para todos e uma semana abençoada, iluminada, cheia de coisas boas. A gente se fala então, se Deus quiser, domingo que vem, junto com a Alessandra e as terapias que ela vai nos apresentar aí, que é do domínio dela. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.